Bom, boa tarde a todos, todas, todes. Bem-vindos a mais uma live da Revista Brasileira de História. Hoje a gente vai inaugurar um outro formato, uma outra iniciativa da revista, que, como todos vocês devem saber, é patrocinada pela Associação Nacional de História, ANPU Brasil. Meu nome é Valdeir Araújo, estou aqui na companhia de diversos colegas da área de História Antiga envolvidos no nosso último dossiê, que é o primeiro dossiê na história da revista brasileira, integralmente dedicado à área de história antiga. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com dois dos organizadores, que é o professor Fábio Faversani e o professor Dominique, que vão falar daqui a pouquinho. Eu vou ser muito breve, vou só aproveitar o meu tempo, além de agradecer aos autores, aos colaboradores, convidar todo mundo para conhecer esse dossiê, mesmo quem não é especialista em história antiga, tem muito a ganhar. É uma discussão transversal, de alto nível, com impacto teórico-metodológico, com internacionalização. Então, a gente tem muita expectativa do impacto desse dossiê, porque também inaugurou uma nova forma de produzir dossiê na Revista Brasileira de História, que é uma chamada pública de propostas. Então, no lugar de convidar alguns especialistas, o que nós fizemos foi abrir um edital público, e nesse caso veio uma só proposta, mas uma proposta construída de maneira muito dialógica dentro da área de história antiga no Brasil, com participação também de pesquisadores sediados em instituições internacionais. Isso é uma marca também do novo tipo de dossiê que a gente está patrocinando, ou seja, incentivar essa integração entre pesquisadores sediados no Brasil e pesquisadores sediados fora do Brasil, que a gente entende que é uma forma ativa e consequente de produzir internacionalização. Então, o dossiê ele acabou retratando muito bem, né, na sua forma final, essa internacionalização que nós estávamos buscando. Aproveito também para anunciar que em 2021 nós teremos dois temas também. Um deles já está em chamada para propostas de dossiê. Vocês podem encontrar o texto dessa chamada no site da ANPU, lá na parte dedicada à Revista Brasileira de História. E o tema dessa chamada, que foi definida assim, a partir de uma consulta às seções regionais da ANPU e uma deliberação final do Conselho Editorial. A primeira é História e Negacionismos, essa que está aberta agora até o dia 10 de setembro, para propostas de dossiê, não para envio de artigos, mas provavelmente o envio de artigos será até dezembro, um prazo relativamente curto, mas a gente acha que é um tema urgente, que tem muita gente produzindo em torno dele já. E o segundo tema é racismo e relações étnico-raciais. O primeiro é para publicar em maio, de negacionismo, e o racismo e relações étnico-raciais para publicar em setembro de 2021. Esse segundo tema, em breve, nós vamos lançar também a chamada de propostas de dossiê, acredito que ainda nesse mês de setembro, mas sempre amplamente divulgado nas redes sociais da ANPU, na página da ANPU Nacional e pelo nosso e-mail. Então, eu não vou ocupar mais o espaço de vocês, o nosso tempo aqui é curto, vai ser uma live de 1h30, tem muitos colegas para falar. Eu vou, então, passar agora a palavra para um dos organizadores do dossiê, que é o professor Fábio Faversani. Fábio, a palavra é sua. Obrigado, Valdeir. Prazer estar aqui com você, Dominique, com as autoras, os autores, né? Alguns, né? Então, a primeira explicação, critério, né, de construção do nosso elenco aqui, de autoras e autores, a gente trabalhou com uma limitação que é do idioma, né? Fazer internacionalização tem ainda esse obstáculo, né, que é do idioma. Então, o uso da língua portuguesa acaba impossibilitando a participação mais fluente, né, de colegas que, infelizmente, não dominam a nossa língua, né? Então, o caso, inclusive, da outra organizadora, que teve um papel fundamental nesse trabalho, que é a professora Cristina Rosillo Lopes, da Universidade de Pablo La Vida, de Espanha, e que, infelizmente, não fala português, né? Então, alguns dos nossos autores não falam a nossa língua, né? Então, acho que isso é, inclusive, uma coisa para a gente sempre se defronta. A história antiga, de fato, é muito internacionalizada, né? Com soluções para essa dificuldade de comunicação
que é ainda uma barreira para os processos de internacionalização, né? O domínio dos idiomas, em especial porque a língua portuguesa não é exatamente uma língua muito difundida, né, no meio acadêmico internacional, não é reconhecida como uma das línguas internacionais de uso acadêmico, né? Então, essa é uma dificuldade, né? E a construção assim do dossiê foi muito interessante, né? Porque de fato mobilizou muitos dos colegas, né? Apesar de eu, Dominique, a Cristina Rossig Lopes assinarmos, né, o dossiê, ele foi construído com a cooperação de uma rede de pesquisadores, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que se integram, e Dominique vai falar um pouco mais disso, porque ele é um dos coordenadores nacionais no GT de História Antiga da AMPU, né? E daí a gente convida vivamente as pessoas a conhecerem, né, nossa fanpage no Facebook do GTHA, né, e também a nossa página na internet, onde vão ter acesso não só a essa publicação, que está também, obviamente, no Cielo, nas mídias da AMPU, mas outros recursos digitais que o GTHA ali reúne, né. A História Antiga, sim, a gente está muito feliz por publicar esse dossiê, né, na Revista Brasileira de História. É o primeiro, espero que venham outros depois, né, porque a área apresenta um crescimento muito grande nos últimos anos, não só em termos quantitativos, mas também em termos de qualidade, a intensificação da participação de pesquisadores em programas de pós-graduação, né, porque esse crescimento se deu com a ocupação de posições em muitas universidades pelo país afora, né? Essa área mais concentrada no Rio de Janeiro, em São Paulo, tradicionalmente, né? E agora a gente tem a presença nas 5 regiões do país, tanto no ensino de graduação quanto no ensino de pós-graduação, né? E esse crescimento se deu a par de uma marca da área que, de fato, é a internacionalização, redes de cooperação internacional, e como nós somos poucos por universidade, então o mais comum é ter um professor ou professora de história antiga, 2 aqui e ali, aparece de ter 3, mas o mais comum é um, no máximo 2. A gente acaba trabalhando muito em redes de colaboração, por falta de opção também, né? Porque se a gente quiser criar alguma colaboração, tem que ser com outras instituições. Então, essas redes são importantes, são muito ativas, e também, além da internacionalização, destacaria o nosso peso grande no trabalho transdisciplinar, ou seja, é uma tradição da área trabalhar na transdisciplinariedade, né? Então, além de historiadores, a gente tem gente da área de língua, literatura, arqueologia, filosofia, mesmo de outras áreas como do direito, por exemplo, né? Agora, recentemente, a gente fez uma discussão importante na Escola de Magistratura, né, do Rio de Janeiro, em que ali a gente tem um grupo dedicado à reflexão sobre o mundo antigo, né, na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Então, os profissionais da área de direito também têm interesse na nossa área. Então, é muito transdisciplinar. Isso está tudo representado, eu acho, muito bem dentro desse dossiê, né? Essa preocupação com o estudo da antiguidade em diferentes regiões do país e de fora do país, feito por pessoas com diferentes perfis e, inclusive, com diferente perfil de formação acadêmica, né? Gente que tem formação na história mais intensivamente, mas gente que tem formação em outras áreas, gente que tem formação parte na história, parte na arqueologia, parte em letras. Então, para a gente, essas fronteiras disciplinares, elas são bastante mais fluídas e é uma característica da área que a gente aprecia muito, né? Por fim, eu acho que é importante destacar que o estudo da história antiga não se limita, como muitas pessoas pensam, a uma cronologia remota, né? Os tempos idos, né? O papel do estudo da recepção, dos usos do passado, de todas essas transformações, né, que tiveram como pauta fundamental a reflexão sobre a antiguidade, é parte da história antiga, né? Então, a história antiga não se limita ao estudo das sociedades eh, antigas, né? E um grande debate é sobre o que significa a antiguidade, isso está dentro dos nossos trabalhos, do dossiê, mas também essas percepções que se construíram da antiguidade, essas lutas em torno dos significados da antiguidade para diferentes sociedades, para diferentes partes do mundo, né? E como não poderia existir, inclusive para o Brasil, né? Então a gente não vê a história antiga como uma história nem remota, nem estrangeira, né? Mas como uma nossa história, uma história
fundamentalmente também do nosso tempo, né, e da nossa gente, e não simplesmente como uma história de uma terra alienígena e de um tempo distante, né? Então, isso está na própria descrição, né, do dossiê, na apresentação inicial do dossiê, como eu disse, foi construída coletivamente, história antiga entre o local e o global, né? Tentar pensar como essas interconectividades geram, ao mesmo tempo, integração, mas fragmentação também, ou seja, essa integração é marcada pela fragmentação e pelos particularismos, e o subtítulo que é integração, conflito e uso do passado, né? Então, é um dossiê bastante abrangente, que foi desafiador, né, para a gente conseguir fazer essa construção, né, mas eu acho que o resultado é muito bom. Então, eu passo agora para o Dominique, o perdão ter extrapolado um pouquinho, né, e para que ele faça a apresentação do dossiê e do GTHA também. Vai lá, Dominique. Boa tarde para todos que estão nos assistindo, a todas e todos. É um prazer estar aqui com o Valdeir, o Fábio, todos os demais colegas. A partir do que o Fábio mesmo já lembrou, eu também gostaria de enfatizar que se até mesmo a ciência, no âmbito mais geral, ela é construída de forma coletiva e plural, com todos os seus embates, todas as divergências possíveis, na história antiga, na nossa área também não seria diferente, né? Isso é até interessante para a gente pensar a noção de autoria, de biografia, porque quando a gente olha um dossiê, a gente vê a assinatura ali, organizado por pessoa X ou Y, né? Os organizadores de determinado dossiê, mas às vezes a gente se esquece do imenso trabalho que tem por trás disso. E fazer esse dossiê demandou, né, certo tempo, muita conversa, muita negociação, conversamos e falamos com várias pessoas, e o dossiê, de fato, ele é uma construção da área, né, do GTHA, que é o Grupo de Trabalho de História Antiga da ANPU, que é a nossa Associação Nacional de História. A área de História Antiga, ela fez essa escolha por trabalhar junto com a nossa associação e fortalecendo, né, os GTs, cada vez mais, estabelecendo esse diálogo. E aí, no momento, eu tenho o prazer de ser um dos coordenadores do GTHA, que é o GT de História Antiga da ANPU, mas eu não faço isso sozinho, nós somos em três, na linguagem aí da História Antiga, é o popular triunvirato, e coordenamos esse GT sempre em diálogo com o Senado, Senado romano, e os outros dois coordenadores, o professor Alex Degan e o professor Fábio Morales, os dois são da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu, Dominique Santos, sou professor da FURB, Universidade de Blumenau. E, recentemente, como o nosso IGP também começou a pensar um pouco mais diretamente a área de ensino de história, as relações entre história antiga e didática da história, e como a gente pode atuar nisso, então, lá na nossa página, que é www.gtantiga.com, nós estamos também planejando a inserção, a produção ali de um vasto material para debater a didática da história, o ensino de história antiga, tanto na educação básica quanto nas universidades. Então, estamos pensando ali em inserção de vídeos, de aulas, né, de planos de ensino-aprendizagem para funcionarem como ideias para a educação básica, e para isso nós estamos contando com o auxílio do professor Ernesto Luiz Barnabé, que é professor da Estadual do Norte do Paraná, né? Ele está puxando essa discussão aí junto conosco na área de ensino. O GT de História Antiga da ANPU, ele foi criado, a ideia para ele surgiu ali em 99 ainda, 1999, na ANPU de Florianópolis, mas foi efetivado, né, de forma assim, regimental, legal, em 2001, né, na ANPU de Niterói. Antes da existência do GTHA, já havia um caminho trilhado, uma tentativa, né, de se fazer uma organização mais coletiva em âmbito nacional na área,
e isso remonta a 1983, lá na Universidade Federal da Paraíba, quando alguns nomes que os colegas da área de História Antiga e até mesmo alguns colegas de fora da área vão conhecer, vão se lembrar desses nomes, que é o saudoso professor Cid Flammarion Cardoso, Jaime Pinsky, o José Antônio W. Trabucci, Maria Beatriz Florenzano, Neide Teme, a Norma Musco Mendes e o Piano Bezerra de Menezes. São professores que estavam lá em 83 e o Cid Flammarion Cardoso já cobrava, né, que a área de História Antiga devia se organizar institucionalmente e em nível nacional. Então, assim foi feito. Depois desses encontros, esses congressos em nível nacional, eles tiveram sequência. Então, entre 83 e 91, foram alguns encontros até que foi fundada a SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, uma grande parceira aí, né, do GTHA. E aí, então, depois aparece essa figura do GT organizado, que é o Grupo de Trabalho História Antiga, que reúne aí hoje cerca de 130 professores e professoras em todas as regiões do país, né? Ainda não contamos com professores em todos os estados da federação, há alguns que ainda não tem, porém, em todas as regiões estamos presentes. Ultimamente, isso representou um impacto significativo, porque agora a gente conta até mesmo com já talvez na quarta ou quinta edição, um congresso de História Antiga e Medieval da Amazônia. Então, lá na região amazônica, né, estamos refletindo sobre esse tema. E, então, funcionamos em rede, né, estamos organizados dentro desse grupo de trabalho, todas as regiões do Brasil, em parceria aí com as seções regionais da AMPU, com a seção nacional, e esse dossiê foi construído, né, dentro dessa perspectiva, com todas essas questões aí que o Fábio lembrou muito bem. Não cabe aqui repetir, até para não tomar o tempo de apresentação, né, de cada pessoa aí que vai falar dessas reflexões. Mas eu gostaria de encerrar apenas lembrando, né, que como o Fábio também tocou nesse ponto, né, mas a gente encerrou ali a escrita da apresentação do nosso dossiê, citando o Lucian Febvre, citando a Adichie Chimamanda, e relembrando que o Benedito Croce disse, né, que toda a história ela não tem como não invocar os dilemas do tempo imediato, do tempo presente, da história contemporânea. E a história antiga não poderia deixar de ser diferente. As questões que tocam as áreas dos colegas que nos ouvem, elas também tocam na história antiga. Então, na história antiga também se debate história e gênero, história das minorias, se faz história social, né, se faz história cultural, se debate história da historiografia, problemas de teoria da história, de didática da história. Então, todas essas questões, os enfrentamentos dos racismos, dos preconceitos, das dificuldades de fazer ciência nesse tempo que enfrentamos e que passamos hoje de governos autoritários, todas essas questões são abordadas, né, também da área história antiga. Então, eu gostaria de convidar todas as pessoas que nos ouvem, né, para dar uma conferida ali no nosso dossiê e averiguar de forma mais concisa e profunda essas discussões. Então, eu devolvo a palavra aí para o Valdei, que precisa dar um aviso aí para nós. Muito obrigado. Na verdade, é um aviso, mas é também complementar o meu agradecimento, né, que a revista Brasileira de História hoje, ela é administrada diretamente por mim como editor-chefe, mas também por dois outros membros do Conselho Editorial, a professora Helena Papa e o professor Marcos Einstein, que são editores executivos também da RBH e têm um papel fundamental na gestão da revista, e o Marcos Vinícius, que é o nosso assistente editorial, que trabalha para a AMPU Brasil, também professor de História, doutorado pela USP, e dentre outras coisas, além de ter um papel decisivo na RBH, ele também produz as lives da AMPU. Então, não poderia deixar de agradecer ao professor Marcos Vinícius.
E também lembrar, assim, a apresentação do dossiê iniciou também uma certa tradição dentro da revista de que a apresentação seja um balanço historiográfico. Então, a apresentação em si mesma já é uma contribuição imensa ao debate a partir de agora, e isso, inclusive, é uma exigência dos editais da revista, que a apresentação do dossiê seja um balanço que contextualize os artigos no debate recente do campo. Era isso, obrigado. Dominique, acho que você podia fazer o convite, né, para os autores irem chegando, né, e pedir desculpa a toda a comunidade aí por a gente ter criado essa moda, né? Então, agora para os outros vai ficar mais complicado, né? Bom de começar com dossiê que é bom. Sinto muito, Sim, tá? então, bem-vindos aí, Anderson, Gilberto, Jorge, Félix, bem-vindas, Leni, bem-vinda, Marta, né, Leni e Marta, e eu vou, então, passar a palavra para que a gente inicie, então, as apresentações, né, de cada um dos textos, seguindo aí a ordem que a gente já tinha combinado, né? Então, a primeira pessoa a falar é o Félix Jacome Neto. Então, de imediato, eu passo a palavra para a gente ouvir as reflexões aí do Félix. Bem, boa tarde a todos e todas que estão assistindo essa live. Gostaria de agradecer a todos os professores e professoras envolvidas nesse ótimo e excelente número, né, da Revista Brasileira de História, ao editor Valdei e demais editores, aos professores Dominique e Fábio Favesani pela edição deste número, a também revisores ou revisoras e pareceristas. Também gostaria de agradecer por todo o empenho, com o meu texto especialmente, eu imagino que com os demais também. Muito obrigado por todos os envolvidos. Bom, o meu artigo, ele se insere, digamos, na problemática das relações étnicas na antiguidade. Como é uma discussão que tem muita relevância para os dias de hoje, né, eu achei que seria oportuno fazer um certo balanço historiográfico acerca de como os autores e autoras têm trabalhado esse assunto dentro do domínio que eu trabalho mais, que eu tenho mais conhecimento, que é a Grécia Antiga, especialmente o período clássico, né, século V e IV a.C., e eu discuti uma literatura que tem engajado com o tema das relações étnicas a partir de uma defesa de que o termo racismo seria a melhor maneira de explicar a atitude oficial, a atitude hegemônica, enfim, dos atenienses em relação aos estrangeiros, né, a quem não é grego. Eu fiz isso principalmente discutindo uma bibliografia recente que existe em língua inglesa, especialmente o texto de um professor de Israel chamado Benjamin Isaac, que em 2004 escreveu o livro The Invention of Racism in Antiquity, ou seja, a invenção do racismo na antiguidade. Os títulos são já dizem a tese, né, desses livros. E o segundo livro que eu discuti com algum pormenor foi a da Susan Lepp, que é uma professora nos Estados Unidos, dessa vez, e o livro dela chama Race and Citizen Identity and the Classical Athenian Democracy, ou seja, algo como raça e a identidade cidadã na democracia ateniense clássica. Bom, como vocês veem, os próprios títulos dessas duas obras, o livro da Lepp é de 2010, né, enquanto o do Isaac de 2004, os próprios títulos já carregam o termo raça, racismo, e isso é uma espécie de revisão historiográfica, né, porque o pensamento hegemônico que existe ainda na historiografia é que racismo é um fenômeno moderno, né, ligado às expansões ultramarinas europeias, à formação do tráfico negreiro e, finalmente, ao pensamento científico do século XIX. Então, seria algo estranho ao mundo antigo, à antiguidade. Esses autores, portanto, eles querem estabelecer uma linha de continuidade entre racismo, entre relações étnicas antigas e o racismo contemporâneo, né, moderno. Eles querem estabelecer uma linha de continuidade muito mais próxima do que aquilo que se tem geralmente acreditado ser uma espécie de ruptura, né? Uma coisa seria etnicidade, ou mesmo etnocentrismo, ou ainda xenofobia na antiguidade, de acordo com, digamos assim, com uma espécie de gradação, né, dos estereótipos e dos preconceitos culturais.
e existiria uma certa ruptura com a época moderna, em que nós passaríamos a ter uma noção de raça, né, construída com argumentos pseudocientíficos, e uma estrutura racista, com a formação de estados, né, que promoveriam não apenas o pensamento, mas a prática racista, né. Então, eu discuti um pouco as ideias desses autores e cheguei à conclusão, eu não exauri todos os argumentos desses autores. O Isaac, por exemplo, trabalha com muitas fontes romanas, então pode ser uma continuação da pesquisa para quem quiser lidar com a parte romana, porque eu só trabalhei com a parte da Grécia, mas lá no artigo vocês vão encontrar a discussão que eu faço em torno dos argumentos que eles emitem sobre a Grécia e uma conclusão da minha parte negativa em relação a utilidade ou a pertinência do conceito de racismo para a antiguidade, né? Então tem um pouco uma defesa nesse aspecto, que eu penso que seria muito mais interessante falar em etnocentrismo ou mesmo em xenofobia, em formas não hereditárias, né, de preconceito cultural, do que em racismo e raça, que implica uma certa hereditariedade das características que um grupo ou um indivíduo atribui para outro estrangeiro, né? Que seriam atributos que dificilmente o indivíduo, por vontade própria, conseguiria alterar, né? Como, por exemplo, a cor da pele, né? Que é um dos critérios, enfim, não o único, mas um dos critérios para se entender racismo moderno, né? O indivíduo não pode simplesmente mudar de cor, né? Então, isso é bastante característico do pensamento racista, esse estereótipo que dificilmente o indivíduo mudaria, né, e que passaria de um indivíduo para o outro, né, ou de um grupo, e o grupo social reproduziria essas marcas típicas da inferioridade, né. Então, esse construto hierárquico hereditário me parece ausente do que eu trabalhei na Grécia Antiga, e foi isso que eu fiz no artigo. Obrigado. Obrigado, Félix. E agora nós vamos ouvir a apresentação do artigo da Leni Ribeiro Leite. Leni, está com a palavra. Olá a todos. Me ouvem bem? Sim. Vou já pedir desculpa porque eu estou com alguns problemas técnicos aqui, já apareci e sumi algumas vezes, mas vamos lá. Primeiro, queria agradecer imensamente, né, tanto a Revista Brasileira de História como os organizadores do dossiê, por essa oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho dentro da história antiga. O meu artigo, ele trata especificamente de Horácio, né, e os usos poético-políticos do passado. É um artigo que eu não fiz sozinha, pelo contrário, né, com a colaboração inestimável, com a parceria inestimável da professora doutora Camila Paulino da Silva, que está aqui no chat, está sextando aqui no chat, que eu já vi. A professora Camila, né, de quem eu tive a honra de ser orientadora de doutorado, trouxe essa ideia, na verdade, já há algum tempo. A gente tinha conversado sobre, dentro da pesquisa dela, sobre essa observação de como, na própria antiguidade, há esses usos do passado, né? Então, quando houve a chamada do dossiê, eu falei para a Camila que achava que era o momento da gente finalmente desenvolver essa ideia, né? Que era uma ideia sobre a qual a gente já tinha conversado. E o que eu acho mais interessante, justamente, foi essa abertura que foi dada dentro do dossiê, né, ou essa expansão que foi dada para que a gente pudesse tratar dos usos do passado de uma maneira extremamente variada, né? Então, no nosso caso, a gente não está pensando os usos do passado em uma temporalidade mais recente, como fazem outros colegas, ou como eu mesma faço em outros trabalhos, né? Mas a gente está pensando nesses usos do passado na própria antiguidade, né? Que é uma coisa que outros colegas também chamam a atenção nos seus trabalhos. Quer dizer, o uso do passado, ele é um processo contínuo, né, que já acontecia na antiguidade. No nosso artigo, a gente foca, né, o Principado de Augusto e pensa como, durante o Principado de Augusto, o poeta Horácio ele precisa se instrumentalizar para se colocar como uma pessoa pertencente a uma certa camada social, a um certo grupo social, né? E para fazer isso, ele se instrumentaliza a partir de Cícero. Então, um outro autor que está na geração anterior a dele, e a partir de Cícero, usando de defesas ciceronianas do seu lugar como homem novo, né, como homines novi, como Horácio cria para si mesmo, ao modo que Cícero havia feito, né, uma justificativa da sua presença, a partir da sua presença dentro de um grupo social privilegiado, né? Ele faz isso a partir,
por um lado, da construção do cursus honorum, né, propriamente. Então, Cícero faz todo o caminho das honras romanas, e, por outro lado, Cícero, no seu texto, constrói discursivamente o seu lugar a partir não de uma tradição de origem familiar, como seria esperado, mas a partir de uma tradição de origem intelectual, né? Horácio, então, se usa deste passado, que é anterior a ele, mas não tão remoto assim, para fazer algo muito semelhante, ainda que dentro de um outro momento histórico, dentro de um outro espírito. Ou seja, ao invés do cursus honorum, porque Horácio diz que ele não tem interesse nessas questões, ele cria para si um cursus poetarum, né, um conjunto de honras poéticas, pela qual todos os poetas deveriam passar, e ele mostra como fazer isso, né? E também, ao mesmo tempo, utilizando de alguns recursos discursivos de Cícero para se inserir nessa carreira. Então, ele usa Cícero como o seu antepassado literário, que lhe dá base, que lhe dá autoridade, assim como Cícero usou outros que vieram antes dele. Então, na verdade, Horácio pega estruturas retóricas e poéticas, né, poéticas aqui no sentido amplo, de Cícero, e ele reutiliza isso, modificando para a sua própria situação. Quer dizer, são usos, né, são estratégias cuidadosas, retóricas, de uso de um passado, de reescritura do passado e ressignificação dele, como ferramenta discursiva de disputa de poder. Então, para nós, foi muito gratificante poder participar desse dossiê com essa ideia que está inscrita ainda, né, dentro da antiguidade, mas mostrando lá um uso e ferramentas e estruturas que vão continuar sendo usadas em outras temporalidades a partir dessa mesma antiguidade. Então, foi essa a nossa ideia. Eu novamente agradeço, né? Quando o dossiê ficou pronto, me senti assim, em excelente companhia, fiquei honrada e orgulhosa, né, de ver os demais colegas que também estavam nesse dossiê. Eu acho que o dossiê vai se tornar realmente referência. Acho que tem muitos artigos ali que terão referência futura, né, para esse trabalho de recuperação e de afirmação da história antiga como uma história também contemporânea, porque uma história, né, a cada momento. Deleite e instrua, como queriam os antigos, a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Leni, pelo seu artigo e em parceria aí com a Camila Paulino. Vamos ouvir agora sobre o artigo do Anderson Zaleski Vargas. Anderson, que é ex-coordenador do GT também. Tem que... Sim. Fui coordenador lá no início dos anos 2000. Início dos anos 2000, se não me engano. Bem, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui, não só por ter participado do dossiê, mas estar na companhia dos colegas, alguns que eu conheço há muito tempo, outros que eu conheço há pouco tempo. Então, eu quero agradecer também à revista e agradecer aos colegas organizadores que permitiram essa edição desse número sobre uma temática que é relativamente recente. Eu acho que do campo dos usos da história não, mas o meu artigo se chama A Recepção da Antiguidade, a tirania de Pisístrato na defesa da monarquia moderada no jornal Correio da Liberdade. Então, já há algum tempo eu tenho trabalhado com dois eixos, um deles é a recepção da antiguidade, e dentro da recepção da antiguidade, trabalhando com a análise retórica dos textos, tá, da documentação. Isso se justifica, com a análise da retórica, é que há muita documentação. No mundo antigo isso é óbvio, é certo, que a maioria das pessoas que escreveram a partir de uma formação retórica, e no Brasil também. O meu texto é sobre a apropriação da antiguidade por um jornal gaúcho, que publicou em 1831 uma matéria invocando um personagem que hoje em dia apenas eu e os colegas especialistas conhecem, que é Pisístrato,
que foi um tirano ateniense que usurpou o poder no início, antes do surgimento da democracia em Atenas, e me causou muita surpresa quando o meu aluno na época, o Rafael dos Santos, encontrou essa matéria, porque era uma defesa da monarquia moderada no Brasil, usando a tirania de Pisístrato como um modelo de monarquia moderada. Então, isso me causou uma surpresa muito grande, e essa surpresa, e eu só consegui superar não só a surpresa, mas a reação negativa com a ideia de que como é possível pensar em termos de monarquia moderada invocando uma tirania. E foi graças às ideias do Charles Martindale sobre recepção, sobre história da recepção, que eu consegui superar esse escândalo da interpretação e consegui entender o sentido dessa apropriação da antiguidade por parte de jornalistas que ocupavam talvez o segundo plano da vida intelectual no Rio Grande do Sul, que ocupam o 49º plano da história do Brasil naquela época. Então, me causou, assim, por um lado, uma surpresa, por outro lado, uma alegria, né, por quem é que hoje em dia poderia pensar em Pisístrato ao refletir sobre os dilemas da República Brasileira. É muito difícil, teria que ser uma pessoa com uma formação muito especial para fazer esse uso da antiguidade. E se fizesse, não seria entendida pelo leitor. Que esse é outro aspecto interessante dessa apropriação da tirania grega no século XIX. Porque, a partir dessa ocorrência, eu fiz uma verificação em outros jornais, e não só em jornais, mas também em discursos dos congressistas brasileiros da época, de outras obras publicadas na época. Eu tive a oportunidade também de fazer uma pesquisa em Portugal, e eu constatei que, tanto no Brasil quanto em Portugal, nós temos uma mesma conjuntura de apropriação da antiguidade, que é radicalmente diferente da apropriação que nós fazemos hoje em dia. Não é uma apropriação para demonstração de erudição, é uma apropriação no seio de uma reflexão sobre o momento vivido com vistas ao futuro. Então, isso tem uma série de implicações, entre elas o fato de que eles não viam entre o presente do Brasil naquela época e a antiguidade mais distante o abismo que nós vemos. Hoje em dia, para fazer um uso da antiguidade desse gênero, nós temos que fazer uma série de justificativas. Naquela época, isso não era necessário. Não era necessário porque a antiguidade era vista como algo significativo e quase que presente para eles, de tal forma que a antiguidade era um exemplo. Era um exemplo utilizado sem mediação. Não há, nesse artigo, nenhuma mediação, dizendo, olha, isso era a Atenas do século VI. Nós estamos no Brasil de 1831. Não há nenhuma mediação, pelo contrário. Não, eles sentem que aquele passado está tão próximo deles que eles podem defender uma monarquia moderada invocando uma tirania ateniense. Então, o meu trabalho é do campo da recepção. Eu acho que a recepção, no caso da formulação do Charles Martindale, ela oferece oportunidades de reflexão teórica que ultrapassam o campo da recepção da antiguidade, dizem respeito à produção do conhecimento histórico de uma forma geral. No caso do Brasil, a partir dessa minha pesquisa, eu descobri que há outras pessoas fazendo isso, o próprio Valdey, com texto sobre tacitismo, tradução do Tácito no Brasil e em Portugal, mas eu destaco também Fernando Pena, há vários trabalhos sobre o Colégio Dom Pedro II, naquele contexto em que a retórica compunha o currículo de formação dos indivíduos, o que explica o fato de nós encontrarmos, como diz o Roberto Assis de Souza, até o início da República, em toda a produção intelectual brasileira, a presença da antiguidade. Ela está ali presente porque ela compôs a formação intelectual dos indivíduos. Agora, para reconhecer isso, é preciso, em primeiro lugar, enxergar. E muitas vezes eu trabalho com obras de colegas brasileiros que fazem história do Brasil, que eles simplesmente deixam de lado essa apropriação. Deixam como se ela não fosse importante e significativa. Agora, do meu ponto de vista, ela é significativa. Ela não é acessória. Ela compõe a reflexão das pessoas. Agora, para reconhecer e valorizar e entender isso, é preciso ter uma certa formação em história antiga. Assim como, da minha parte, há uma debilidade, porque no momento em que eu ingresso na recepção da história antiga no Brasil do século XIX, isso exige de mim conhecimento da historiografia brasileira.
Portanto, essa é uma vulnerabilidade da nossa parte, que somos especialistas em história antiga, e que nós temos que cobrir. Talvez isso sempre seja um pouco deficiente. Mas, por outro lado, nós temos a capacidade de identificar. Apenas para dar um exemplo e concluindo, nós encontramos uma paráfrase de Tucídides em outro jornal editado na cidadezinha do Rio Grande, lá no sul do Rio Grande do Sul. Agora, eu sei que é uma paráfrase de Tucídides porque eu trabalhei com Tucídides no doutorado. Então, qualquer outro colega que faça história do Rio Grande do Sul e trabalhe com aquela matéria, é bem provável que ele não identifique essa paráfrase. Então, isso é uma vantagem que nós temos. E revela também a exigência que o próprio Charles Martindale menciona, a complexidade da tarefa que é fazer história da recepção, porque ela implica uma formação múltipla. Nós temos essa grande vantagem, que é sair do nosso gueto da história antiga, mas ao sairmos do gueto da história antiga, nós entramos em outros universos, no qual a exigência é igual à exigência do nosso universo. Então, isso abre uma certa vulnerabilidade. Então, era isto que eu queria falar a respeito. Obrigado. Nós que agradecemos, Anderson, que foi nosso coordenador aí do GTHA de 2003 a 2005. Então, eu gostaria agora de chamar a Marta Mega de Andrade para a apresentação do seu artigo. Gente, boa tarde. Eu agradeço muito por poder estar aqui, ouvir os colegas e tudo mais. Para me colocar, eu acho que vou falar um pouquinho da trajetória, né, do que me levou a esse artigo que eu publiquei nesse número da Revista Brasileira de História, no dossiê de História Antiga. Se trata, na verdade, de uma virada da pesquisa, né, que eu faço há um tempo com contextos funerários, exposição feminina, né, onde eu trabalho com epigramas funerários, né, que são elogiosos em relação às mulheres. Então, dentro de uma tradição poética, digamos assim, se a gente fosse restringir ao texto, né? E nesse trabalho, né, em relação aos contextos funerários, em relação aos epigramas, eu fui levada de volta, na verdade, para o teatro trágico, teatro cômico, né, onde um tema aparece recorrentemente. O tema da palavra de mulher, né? Não é a palavra da mulher, é a palavra de mulher, a palavra que é própria das mulheres, né? Você tem a tematização da sua vanidade, da sua dissimulação, ou por exemplo, a logorreia de Medeia, né? A Medeia fala demais, mas de qualquer maneira se trata de uma palavra qualificada, né? Como palavra de mulher, no grego mesmo, né? Então, eu decidi enveredar na pesquisa agora por esse tema. E o artigo da Revista Brasileira de História pega justamente essa virada em que eu estou ligando o tema da palavra de mulher ao tema da voz das mulheres em história antiga, que é um tema complicado, ainda mais quando a gente está falando de textos, né, de fontes textuais. A gente está falando não só de tragédia, de comédia, mas de outros textos, né, de filosofia, né? E em história antiga a gente tem essa questão para discutir, que é justamente como é que a gente vai falar, dar voz, né, ou pluralizar, pelo menos, lugares de palavra das mulheres, com fontes textuais que não são de autoria das mulheres. Então, esse é um problema, né, que é trazido à tona no artigo, junto com o tema palavra de mulher, né? E a ideia, né, é a de se realizar, na verdade, um despensamento, se me permitem o uso do termo do Vlasopoulos, unthinking, né? Um despensamento das fontes textuais. Por quê? Porque a gente não tem como estar interessado, ou pelo menos não tem como seguir, né, os argumentos de um autor. E nós não podemos também dar muita atenção ao fato de que os textos são escritos todos por autores homens, né? Isso já é um problema em si mesmo, porque traz à tona, né, a questão de se a palavra ou a voz ela é sexualizada, ela tem sexo,
E se ela tem sexo, o que é isso? Né? O que é ter gênero? O que é dar gênero à voz na história antiga? Isso é uma outra questão, né? Mas a ideia é que a palavra de mulher e a voz das mulheres pode ser pluralizada com uma outra leitura dos textos, né? Então, eu estou propondo, na verdade, uma leitura cuja meta é sair da questão da representação do feminino, que é uma questão que já foi bastante colocada, né, como os discursos masculinos representam o feminino, né, a gente vê isso enfim, na história das mulheres na antiguidade, no trabalho da Nicole Rowe e em outros trabalhos, né, como os textos representam o feminino. Então, trata-se de representações dentro de um âmbito de uma história literária, né? Só que o que eu quero é uma história social. E com essa história social, eu viso atingir, na verdade, um fenômeno social de diferenciação por gênero, enfim, ou de diferenciação política, né? O lugar da palavra política das mulheres, onde está, né? E como é que eu vou atingir, né, esse âmbito maior, escapar das representações, né, para ir em direção às lutas de representação e às práticas discursivas, se não fazendo uma pergunta simples, que é o que se faz, né, nesse artigo, que é o que o autor diz, né? Mas só que deslocando, né, a resposta essa pergunta do que o autor diz, tirando das intenções do autor e colocando a resposta a essa pergunta no caminho das suas estratégias, né? Ou no caminho da sua prática discursiva. Né? O que ele diz, por exemplo, num detalhe, no momento em que ele diz, por exemplo, como Aristóteles, que a relação entre marido e esposa é política, né? Logo depois ele corrige, sim, ele como autor corrige. Mas por que ele disse em primeiro lugar? Quer dizer, esses pequenos detalhes, né, que às vezes a gente passa corrido, porque dentro da lógica do texto, né, eles não representam uma parte significativa do argumento, eles acabam nos levando a problematizar o campo. Quer dizer, qual é o lugar das mulheres, qual é o lugar da palavra das mulheres, qual é o lugar da sua voz. Ok? Enfim, a meta, então, é passar de uma história literária, eu estou lendo aqui agora, porque para ficar mais objetivo, a uma história social das lutas de representação e dos regimes de discurso e verdade, da política das mulheres como política constituinte de comunidades e sua relação com a noção de subalternidade, a força da subalternidade a contrapor as armas do fraco como armas fracas. Né? Então, basicamente, se trata de pegar fontes literárias, fontes que para nós são literárias, né? E que, por isso, são lidas como textos completos, né? Textos com gênero, né? E tudo mais, pegar essas fontes literárias e fazer uma leitura, né, pente fino, né, atrás de modos de falar, de modos de abordar a palavra das mulheres para dar visibilidade, então, a essa palavra, como é que ela é vista, como é que ela é pensada, onde é que ela entra, onde é que ela é silenciada, quais são os campos, quais são as lutas sociais que estão acontecendo, né? Por que Eurípides coloca no discurso de Medeia, por exemplo, um monólogo em relação à condição feminina? Mas Eurípides, enfim, ele é o quê? Ele é a favor, ele é contra, né, o que está sendo dito sobre a péssima condição que as mulheres têm no casamento? Né? Então, tudo isso é discutido, né, e dentro disso, as possibilidades de você ouvir palavras de mulher, né, para além das representações do feminino que são construídas pelos textos. Ok? Então, eu acho que era isso que eu queria dizer. Espero ter resumido bem aí o espírito do artigo. E muito obrigada a todos. Somos nós que agradecemos por essa excelente reflexão ali que compôs, né, esse dossiê. Eu queria convidar agora o Gilberto Francisco da Silva para apresentar o seu artigo
E o Gilberto também, né? Ele já foi coordenador do GTHA de 2011 a 2013, junto com o Gleison José da Silva e o Carlos Augusto Ribeiro Machado. Foi o primeiro triunvirato, né? Bom, boa tarde para todo mundo. Gostaria de agradecer inicialmente pela oportunidade aqui de falar nesse canal da AMPU e ter participado desse dossiê da Revista Brasileira de História e também de ouvir os colegas e aprender com eles. Sobre o artigo que escrevi em colaboração, né, com o professor Raigano Sarian e o professor Fábio Vergara Cerqueira, titulado Retomando a Arqueologia da Imagem entre Iconografia Clássica e Cultura Material, se eu pudesse sintetizar radicalmente, eu acho que eu diria que é um artigo sobre imagem como cultura material. E isso tem muito a ver com a minha experiência como pesquisador. Desde o início sempre me interessou muito a questão das imagens e, sobretudo, as imagens nos vasos de cerâmica produzidos em algumas cidades gregas, Atenas, Corinto. E o que eu percebia é que as publicações elas lidavam basicamente com a imagem descontextualizada, ou seja, um recorte da imagem, um interesse muito consistente sobre as imagens, mas o suporte geralmente era ignorado. Tem até levantamentos específicos só sobre as imagens do mito, as imagens do cotidiano e o objeto, enfim, a característica material dessas imagens se perdia. E algumas obras de referência, como Corpus Vasorum Antiquorum, por exemplo, onde a gente encontra o vaso, só que a descrição não é do objeto, as fotografias não indicam o objeto como um todo, que a gente vê ali de novo, são recortes que nos levam às imagens. E no campo das interpretações dessas imagens, o que a gente encontra é o cânone literário, como referência quase onipresente. Então, essas imagens, elas são muito consistentemente apresentadas como objeto de arte, e aí existe toda uma construção dessa lógica, desde o século XVIII, sobretudo, desses objetos, mas, sobretudo, a sua característica estética e essas imagens como no campo do objeto de arte, e esses paralelos com a tradição literária. O artigo, então, ele retoma um outro elemento, uma nova perspectiva, digamos assim, que é um conceito que aparece na década de 70, chamado arqueologia da imagem, foi criado por um pesquisador francês, Philippe Brunot, e ele nasce originalmente como uma teoria alternativa da imagem, sobretudo a perspectiva do Panofsky, que via, por exemplo, os elementos materiais da imagem num plano, digamos, pré-iconográfico, inicial, quase descritivo. E o Brunot, ele apresenta uma novidade, só que não desenvolveu muito. Ele próprio não usava essa ideia de forma muito desenvolvida nas suas interpretações. E isso vem depois para o Brasil, e quem traz para o Brasil é a professora Raigano Sarian, e associa um novo elemento a essa noção de arqueologia da imagem, que é o suporte. Então, aquelas imagens, elas têm materialidade, e essa materialidade, ela não é só observada no campo da descrição da imagem, mas elas têm algum tipo de consequência na compreensão da própria dessa imagem, né, do seu significado. Então, aproveitando esse desenvolvimento, o que a gente faz nesse artigo é associar mais um outro elemento que é fundamental da imagem. E aí a gente transita entre três contextos, que é o contexto arqueológico, o contexto histórico e o contexto sistêmico, mostrando como a articulação desses três elementos, né, a imagem, observada a partir do seu suporte e contexto, ela nos apresenta outros elementos que estão longe de uma descrição inicial, ou seja, uma primeira fase para a compreensão de um âmbito mais importante que vem depois, como aparece lá na perspectiva panofskiana. A gente, então, pensa na arqueologia da imagem como essa estratégia, não é uma nova arqueologia, não é um novo contorno disciplinar, mas é como se fosse uma nova perspectiva metodológica de tratamento dessas imagens, considerando esses aspectos materiais. E, para isso, no artigo a gente apresenta, né, o próprio conceito, historiciza um pouco, mostra algumas formulações alternativas, porque o termo arqueologia, ele é usado, por exemplo, foi usado por Foucault, que usa muito imprecisamente, mas cria-se toda um debate sobre o conceito arqueologia em Foucault e pessoas discutindo a arqueologia da imagem a partir da noção de Foucault,
E tem umas 3 ou 4 perspectivas numa arqueologia da imagem. A gente fixa ali a que interessa mais, que é essa que pensa a cultura material efetivamente como um recurso aí para entender essas imagens. E depois discutimos a noção de suporte a partir de um debate sobre as mídias, né? Então, pensando aí, por exemplo, no Marshall McLuhan e a Galáxia de Gutenberg, e ele falando como a importância do suporte na reflexão sobre o objeto, na própria articulação da mensagem. Né? Então, pensemos, por exemplo, que esses levantamentos das imagens, muitas vezes eles colocam, a partir de temas, imagens que foram produzidas em suportes completamente diversos, diferentes, só que eles têm o mesmo tema. E uma imagem com 18 metros de Atena e a outra num vaso que circula de um lado para o outro tem significados diferentes. Então, a gente parte dessas reflexões, depois a gente discute um pouco a noção de contexto, né, e entre contexto arqueológico, sistêmico e histórico, a gente pode também organizar um pouco melhor a trajetória do objeto e também os eventos, a configuração do grupo cultural na produção e recepção dessas imagens, e depois a gente trabalha com um exemplo. É um objeto, um vaso produzido em Atenas, no século V a.C., um vaso do período clássico, que foi produzido por um artesão que assina, ele mostra, enfim, ele se mostra ali no vaso e ele se insere numa tradição. Ele apresenta algumas imagens que são imagens muito conhecidas naquele contexto. São imagens da deusa Atena, que aparecem muito recorrentemente num tipo de registro, que são as ânforas panatenaicas, uma Atena guerreira. E ele cria uma versão propondo um diálogo muito específico com aquele tipo de motivo iconográfico. E mais que isso, ele coloca outros elementos que nos mostram que aquele artesão propõe um tipo de informação que seria amplamente compreendida naquele ambiente ático. Só que o vaso não foi encontrado lá. Pelo contrário, ele viaja nessas teias complexas aí de relações de trocas no Mediterrâneo na antiguidade, e ele chega na Etrúria e foi imobilizado numa tumba, num lugar onde, muito provavelmente, aquelas pessoas não tinham aptidão para entender essas informações tão precisas que ele coloca ali. Mas, mais do que elas não terem aptidão, o que a gente nota é que a recepção desses objetos, aí pensando como a colega recepção na antiguidade, é um elemento interessante porque ali não se trata apenas de não compreender o significado original, mas trata-se também de uma recepção ativa, ou seja, esses objetos, nesse novo contexto, eles são ressignificados. Então, por exemplo, aquele objeto que, num contexto original, estava relacionado à lógica do culto à deusa Atena, e no ambiente do atletismo, das práticas atléticas relacionadas ao ritual de Atena, o próprio festival de Atena, em honra a deusa Atena em Atenas, na Etrúria ele vai ser relacionado ao ambiente funerário, sobretudo. E a lógica, então, ela muda, e o que a gente pensa, então, é o contexto como fornecendo alguns elementos que nos indicam circunstâncias dessa recepção. Então, o significado ele não está preso à proposta daquele artesão que produziu em Atenas, ele não está preso a paralelos com a tradição literária e o cânone literário, mas ele é aberto, ele é no limite mediterrâneo, porque esses objetos foram recebidos em pontos variados do Mediterrâneo e certamente eles foram ressignificados. Então, a constituição do significado das imagens, ela também pode ser pensada a partir dessa lógica. Então, é isso, mais ou menos, o artigo ele fala desses elementos e, como eu disse para vocês, se pudéssemos pensar de forma sintética a imagem como cultura material. Obrigado, gente. Somos nós que agradecemos, Gilberto, falando aí em nome de todos os autores do artigo. E agora eu gostaria de convidar Jorge Elises Ocon para falar de seu artigo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar a minha intervenção com meu agradecimento para todos vocês, né, por ter me dado a oportunidade, né, de participar no dossiê, mas também aqui compartilhar com vocês a apresentação mesmo desse dossiê, né. Então, ao Fábio Fabrissani, o Dominique Vieira, né, inclusive ao editor, o Valdei,
Araújo, também por ter aceitado a minha contribuição. No que respeita ao meu artigo, ele analisa o discurso elaborado pelo Daesh, pelo Estado Islâmico, né, particularmente focado na antiguidade e nas estátuas, apontando que, apesar de seu caráter claramente radical, retrógrado e destrutivo, é um discurso que esconde uma complexidade maior do que se poderia esperar. Minha contribuição para o dossiê é fruto de uma série de investigações que foram desenvolvidas a partir da minha tese de doutorado e que agora, graças a uma bolsa da FAPESP, eu posso continuar a desenvolver. O foco desse projeto é a recepção islâmica da antiguidade e das estátuas clássicas, considerando um cenário medieval, Al-Ándalus, ou a Península Ibérica após a conquista islâmica do século VIII, mas também analisando outros cenários, como as destruições recentes do patrimônio na Síria e no Iraque pelo Estado Islâmico, pelo Daesh. Ambos cenários não estão tão desconectados, né? Os terroristas de Daesh olham para o passado medieval como uma época dourada de expansão militar, para a qual pretendem retornar. Suas ações são retratadas na propaganda dos terroristas como herdeiras e continuadoras das ações perpetradas pelos conquistadores muçulmanos, expandindo a religião islâmica e destruindo as estátuas, consideradas ídolos da Jahiliya. Isso é o período anterior ao Islã, é o profeta Muhammad, né? A época da ignorância, como a gente poderia mais ou menos traduzir, ou o desconhecimento do Islã. Então, de acordo com essa perspectiva, os terroristas estariam simplesmente seguindo o exemplo e as indicações do próprio profeta Muhammad, e também ele também teria destruído os ídolos pagãos e imposto o Islã. O discurso dos terroristas do Daesh é então apresentado como um discurso ancorado em um conflito religioso, mas, na realidade, o que eu pude entender com a minha pesquisa realizada é que o discurso deles esconde ou camufla seus verdadeiros argumentos sobre essa máscara. Seu discurso é, na verdade, mais complexo e apresenta diferentes níveis de reelaboração e pode ser entendido como uma resposta a vários problemas e narrativas alusivas a estátuas e à história da religião. Meu artigo tem como objetivo trazer à luz esse outro lado do discurso dos terroristas, analisar os argumentos, traçar sua origem e destacar seus objetivos finais. No artigo, vocês podem ver uma apresentação crítica dos argumentos dos terroristas a partir das ações que tiveram lugar em Palmira e Mossul e dos materiais de propaganda de Daesh, né? Em primeiro lugar, exponho os argumentos religiosos utilizados, indicando sua deturpação, enfocando no conceito de Jahiliya e a consideração em torno das estátuas como ídolos e imagens supostamente proibidas no Islã. Em segundo lugar, indico os verdadeiros argumentos apresentados pelos terroristas, que são de natureza política, entendidos como uma resposta ao discurso colonizador europeu e ao discurso nacionalista elaborado pelos governantes e ditadores da Síria e do Iraque. Finalmente, em terceiro lugar, indico que o discurso dos terroristas não é apenas uma resposta aos discursos dos séculos XIX ou XX. Os terroristas de Daesh abraçam a ideia típica do discurso ocidental de que as estátuas e antiguidades são algo estranho às comunidades locais de Oriente. A única conexão de identidade e memória que corresponderia fazer a essas comunidades seria com a tradição islâmica. Porém, o que essas evidências mostram é que as estátuas e monumentos eram parte essencial do cotidiano dessas comunidades durante a época medieval e moderna. As estátuas eram talismãs que receberam nomes e foram o centro de várias narrativas populares. Considerando tudo isso, diria que o discurso do Daesh não é apenas uma resposta aos discursos colonialistas ou nacionalistas, é também uma resposta à história da região caracterizada pela sua heterogeneidade social, cultural e religiosa. Ao afirmar que as estátuas são ídolos da Jahiliya, Daesh não só responde à concepção ocidental, que as considera obras de arte e monumentos próprios, mas também responde à tradição local que viu nessas estátuas uns talismãs, imagens com as quais construir a sua própria identidade e memória. Então, acho que com isso eu mais ou menos consegui
resumir um pouquinho o artigo, que se enquadra, então, nos usos e abusos do passado, sobre a definição do patrimônio a nível local e internacional. Da minha parte, o que eu proponho é uma visão mais complexa, problematizando o passado e o presente, partindo dos estudos sobre a história da arqueologia e do antiquarismo, elaborados por Alain Schnapp, Wendy Shaw ou Zainab Bahrani, e das obras do professor Finbar Barry-Flood sobre a imagem da arte islâmica e os atos iconoclastas, antes com os talibãs em Afeganistão e agora com Daesh. Considerando os eventos recentes que envolveram vários ataques e manifestações contra os estados em diferentes lugares do mundo no final de junho, ou a recente conversão de Santa Sofia numa mesquita pelo presidente turco Erdogan no final de julho, acho que o artigo pode sugerir, ou eu gostaria, né, que contribuísse com algumas ideias a esse respeito. Então, muito obrigado de novo pela oportunidade, e é isso, então, que a minha proposta aqui poderia falar. Muito obrigado, nós agradecemos muito a participação aí do seu artigo, né, nesse dossiê, e como todo dossiê com essa proposta de sistematização historiográfica, ele reúne muitas questões, problemas, e ele é um ponto de sistematização, mas é também um ponto de partida para novas questões, novos debates e novos temas. Eu tenho a ideia de que esse dossiê vai ser muito comentado, muito citado, porque ele traz imensas provocações. Nesse sentido, eu queria chamar de volta aqui o Fábio Faversani, para fazer aí uma sistematização final dessas questões, né, desses dilemas envolvendo aí as publicações na nossa área, né, e o que podemos esperar daqui para frente a partir de alguma dessas questões levantadas. Fábio. Ok. Desculpa. Idosos têm dificuldade com essas coisas, assim, né? Mas eu estou protegido, né, pelo Estatuto do Idoso, né? Eu não posso ser submetido a situação vexaminosa. Queria só dar uma saudação final, né? Eu acho que foi muito legal a apresentação do dossiê. A gente lamenta, mais uma vez reitero, né, por problemas de língua e também problemas de agenda, né? O Gleidson, a Renata Garrafone, o Pedro Paulo Funari, que são autores também, né? O Raymond Cowell e também o Horácio Miguel Hernan Zapata, que são autores também nesse dossiê, tem textos também muito interessantes, e eu acho que enriqueceriam muito, né? Eu lamento muito essa coisa do idioma, né? Aliás, a gente tem aqui, né, como já foi dito, né, alguns autores não estão aqui por causa de limitação de tempo e espaço, né, como a professora Raiganush Sarian. A professora Raiganush Sarian, que escreveu junto com o Gilberto, é uma das grandes professoras, no sentido mais amplo da palavra, uma grande formadora de professores, né, da nossa área, e escreveu também junto com o Gilberto, ele destacou isso, né, o Fábio Vergara, mais um da Gens Fábia, né, e que também ex-coordenador do GTH, ex-presidente da SPEC, um grande professor, né, e também junto com a Lenia, a professora Caroline, né, que ela destacou, que não está aqui, então tem que fazer essas opções, né, de um autor, quando tinha mais de um autor por artigo, e alguns não puderam por não falar português, outros por problema de agenda, que acabou conflitando, né. Eu acho que, assim, até seria legal se as pessoas que não falam português viessem, porque enriqueceria mais essa diversidade linguística que a gente já tem dentro da língua portuguesa, né? Então, os acentos, né, os sotaques que ficaram aqui destacados bem, né, da dispersão dos autores, com backgrounds diferentes, com formações diferentes, acho que enriqueceu muito a formação do dossiê, e a gente fica muito feliz, como eu disse no início, que não teve que fazer nenhuma força para isso, né? A história antiga se consolidou ao longo do território brasileiro, a gente tem grande senso de formação fora dos eixos tradicionais,
Rio, em São Paulo, né? E isso é muito importante para a gente. Também é muito importante a consolidação, fora a presença na Revista Brasileira de História, que muito nos honra, né? A consolidação de vários periódicos, né, que se dedicam preferencialmente aos estudos clássicos e à história antiga, né? Esse esforço de construir publicação é muito importante. Então, hoje, História Antiga tem um escopo de publicações consolidado, né? Antes, o nível de publicação era muito pequeno, pouca gente produzia, publicava. Hoje, não é mais assim. A gente tem a revista Heródoto, por exemplo, um dos editores é o Gilberto, que está aqui com a gente, né? A revista Fênix, da UFRJ, Universidade da Marta Mega, que é a mais antiga de história antiga, né? A revista Românitas, né? Que é lá do Espírito Santo, lá da onde vem onde trabalha a Leni, né? Hoje, ela não é capixaba, não teve esse privilégio de nascer no Espírito Santo, né? Mas foi inteligente o bastante para se mudar para lá depois, né? A Românitas, que é do Leir, da UFES, né? Várias revistas, a Clássica, da SBEC. Então, eu sugiro também que as pessoas conheçam. O grande desafio hoje, eu acho, para a história antiga, não é como é para outras áreas, internacionalização, a gente é super internacionalizado, não é a transdisciplinariedade, todo mundo viu que isso para a gente é rotina, né? O trabalho transdisciplinar está no nosso DNA. Não é também trabalhar em equipe, trabalhar em redes, a gente faz isso. Eu acho que o grande desafio hoje é que toda essa bibliografia que a gente tem produzido seja mais lida, né? Seja mais citada, né? Que isso construa mais debates poderosos, né? Que essa massa crítica que a gente já conseguiu reunir, né? Dê um salto de qualidade, né? Para produzir muito, publicar muito, que a gente está fazendo isso, a gente conseguiu dar esse passo para gerar referências internas e debates internos aqui no Brasil e com o exterior, obviamente, né? Ou seja, fazer essa integração do debate que a gente faz aqui e, portanto, elevar um pouco o nível de citação desses trabalhos, né? Então, eu queria convidar a todos, não só a ler e conhecer esses trabalhos, mas se engajarem no debate sobre esses trabalhos, né? Criticar, citar, falar o que concorda, o que não concorda, né? Aí tem trabalhos aí, diferentes ênfases, né? Mas tem trabalhos de síntese, eu acho assim, fantásticos, né? Que fazem balanços importantes e que podem dar origem a debates muito relevantes, né? Então, eu acho que agora o desafio é a gente valorizar a nossa própria produção, né? E cobrar isso quando dá parecer, né? Cobrar isso quando vai para as bancas, para que essa produção que a gente toma como assim, nossa, então muitas vezes deixa de citar, né? Dialoga com outros autores que não são tão próximos, né? E começar a considerar mais essa produção mais próxima com a produção que deve ser debatida, deve ser criticada, deve ser citada, mesmo porque o futuro que se avizinha evidencia que depende disso continuar produzindo, né? Ou seja, o jeito que as coisas vão andando, né? Impacto vai ser um critério fundamental para qualificar a produção. A gente sabe que essa produção é qualificada, a gente sabe que ela tem uma qualidade enorme, ela é reconhecida internacionalmente, a gente publica aqui, publica no exterior, publica em português, publica em outras línguas, isso tudo a gente já faz, né? Que está na receita aí do que deve ser feito. Eu acho que a gente tem que avançar mais, de fato, em aumentar o índice que a gente tem de citação dos nossos próprios trabalhos. Então, convido todos a não só ler, mas também a debater esses trabalhos, nos seus próprios trabalhos, para que a gente possa ter aí um debate proveitoso de ideias, que é o que é mais importante, né? É para isso que a gente publica, né? Para ser lido, para que as pessoas pensem sobre o que a gente apresenta e possam dar contribuições que façam isso continuar girando, né? Então, eu queria agradecer a todos, né, por participarem desse momento, que é de muita alegria para o GTHA, para a comunidade de historiadores da antiguidade, mas também muito importante para a historiografia brasileira como um todo, né? A gente só vai ter uma historiografia sólida, que vale a pena, minha defesa sempre, quando a gente tiver uma historiografia com muita diversidade, que a gente pesquise diversas histórias, muitas histórias, né? A história antiga não é a nossa origem, a história antiga não é mais importante que outras histórias, mas é uma história fundamental como as outras histórias. Então, a gente tem que produzir muitas histórias, diferentes histórias, com diferentes sotaques, linguagens, olhares,
documentos, abordagens, temporalidades. Eu acho que esse dossiê é uma excelente mostra da historiografia que a gente pode, merece e precisa fazer. Então, parabéns a todos os autores, autoras que contribuíram com o dossiê. A gente está muito feliz, muito orgulhoso da nossa comunidade de historiadores da antiguidade. Bom demais, assim, bom demais. Estou só com pena de quem vier depois para manter esse patamar aí, né? Ou seja, vai ser tarefa difícil, viu? E agradecer que eu não agradeci no início às pareceristas, aos pareceristas, ao conselho editorial, a equipe que toca a revista, o Valdei, Helena e Marcos Vinícius, que tem um papel fundamental na gestão, né? Mesmo que de vez em quando ele seja um pouco inconveniente, me dando bronca, né? Brigando com o pobre idoso, né? Não respeita a minha idade, mas foi ótimo, Marcos Vinícius. Obrigado aí por toda a contribuição que você deu. Sem você, o dossiê não teria saído. Fundamental, de fato, o teu papel aí. Obrigado, gente. Passar para o Valdei agora, né? Para ele poder dar a mensagem dele. Obrigado. O Fábio e todo mundo aqui da live, foi uma tarde incrível, né? Naturalmente não sou um especialista em história antiga, mas me senti instigado e acompanhei o dossiê. Certamente vou citar muitos dos trabalhos aí que vocês produziram no dossiê, também nas minhas pesquisas de história do Brasil, de teoria da história. Então, me sinto absolutamente contemplado por essa tarde incrível de debate. Foi a nossa primeira live com esse objetivo de lançar um dossiê, de fazer o conhecimento chegar a mais pessoas. Teve uma quantidade enorme de autoridades da área de antiga acompanhando essa live, de colegas também de outras áreas acompanhando. Até esse momento no Facebook, a gente atingiu mais ou menos 5.000 pessoas, né, que de algum modo tiveram contato com a transmissão. E vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, então vocês podem, quem perdeu, pode assistir, pode copiar o link, pode compartilhar, dividir com os colegas, porque isso que o Fábio enfatizou ao final é muito importante. A defesa da ciência, a defesa da produção de um conhecimento livre e democrático depende hoje de assumirmos com muita força a comunicação da ciência, né? Porque sem comunicação não tem ciência, não tem diálogo, não tem produção de conhecimento, e isso começa citando, lendo, debatendo e citando os colegas, quem está próximo, quem está no dia a dia produzindo conhecimento conosco. É um gesto decolonial também, essa ideia de reconhecer o colega que está do lado como produtor de conhecimento, como alguém que tem originalidade, que tem densidade, porque nós temos. Como o Fábio falou, a historiografia brasileira é hoje, indubitavelmente, uma das mais fortes, diversificadas e pujantes do mundo, a ponto, né, dessa historiografia ser transformada em alvo político de governos antidemocráticos. Então, nós incomodamos e queremos incomodar mais ainda. E isso passa pela difusão do conhecimento que nós produzimos. E aí, hoje, eu não vou citar o nome dos colegas que assistiram todos, porque eu ia acabar deixando alguém de fora, mas tem um colega que eu quero mencionar, que é o Breno, de 16 anos, que acompanhou a live e disse que o sonho dele é ser historiador. Breno, você está no caminho certo, acompanha a Ampur, a gente quer chegar em vocês também, mais jovens, não é? Sei que às vezes é difícil, o historiador fala difícil, mas a gente está aprendendo. Quem sabe um dia a gente não vai conseguir ter uma programação muito voltada para os jovens, né, que é uma fronteira importante. Então, a presença do Breno hoje para a gente é a realização de um sonho de se comunicar com esse público jovem. E só um último aviso, daqui a pouco, às 18 horas, tem uma outra transmissão ao vivo, com a professora Lúcia Maria Baixo Pereira das Neves e o professor João Paulo Garrido Pimenta, discutindo 7 de setembro, historiografia da independência, usos políticos do patriotismo. Hoje, a Secretaria de Comunicação do Governo lançou um vídeo e uma campanha com aqueles conteúdos que vocês podem imaginar, né, em torno do 7 de setembro, na segunda-feira, e a Ampur, como sempre, não vai silenciar, a gente vai enfrentar, vai responder e vai levar a voz da nossa comunidade nesse enfrentamento em defesa da ciência e da democracia. Então, boa tarde a todos e todas e até a próxima transmissão.